Olá, amigos! Bem-vindos ao curso online da Vox Idiomas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os verbos no infinitivo. Antes de falarmos de verbos no infinitivo em inglês, é bom que a gente relembre o que é um verbo no infinitivo em português. Em português, um verbo está no infinitivo quando ele termina em duas letrinhas, ou AR, ou ER, ou IR. E alguns outros verbos, muito poucos, terminam com as letras OR. Por exemplo, nós temos o verbo cantar, que está no infinitivo, primeira conjugação, o verbo beber, infinitivo com ER, segunda conjugação, o verbo partir com o IR no final, na terceira conjugação. E raros verbos, como o verbo pôr, expor, tem como terminação esse OR. Na língua inglesa, há uma diferença entre um verbo no infinitivo em relação à nossa língua. A nossa língua tem 4 possibilidades de terminações no verbo que indicam que o verbo está no infinitivo. Todavia, em inglês, não é uma terminação colocada no verbo que indica que ele está no infinitivo. Uma palavra que pode ser verbo, ela será verbo no infinitivo por uma regra geral, que nós veremos várias exceções ao longo do nosso curso. Ela está no infinitivo quando ela tem duas letrinhas formando uma palavra que é to na frente. Essas duas letrinhas que formam essa palavra to, quando estão diante de um verbo, não tem tradução, forma uma palavrinha de duas letras que não tem tradução nesse momento, que todavia, em outras situações, esse to terá tradução, é uma preposição como nós veremos em aulas que virão no nosso curso. Agora, você pode reparar na nossa tela, se você observar, você veja o verbo no infinitivo lá, o primeiro deles lá, to work em inglês, o que está indicando que o verbo trabalhar está no infinitivo em inglês, é aquela palavrinha to que está na frente. Em português, é aquelas duas letrinhas no final do verbo. To drink, que é o verbo beber, também o que está indicando em inglês é a palavrinha to, que aquela palavra está como verbo no infinitivo, em português é aquelas duas letras. Você veja o verbo to leave, que é o verbo partir, o verbo to put, que é o verbo pôr, o verbo to book, que é o verbo reservar, e o verbo to be, o famoso verbo to be, que significa ser ou estar. Não sei se você já parou para pensar que durante muito tempo você estudou inglês e você sempre ouviu falar no verbo to be, mas você nunca ouviu falar que trabalhar é to work, e de repente você que estudou, às vezes, na escola, somente no inglês de escola, não de curso, você pode pensar, será que é só o verbo to be que tem esse to? Na verdade, praticamente todos os verbos em inglês, quando estão no infinitivo, com raríssimas exceções, não levam esse to. Então, você deve também ter espantado ao observar na nossa tela, se você observar mais uma vez, você vai ver, o verbo to book. Você deve estar falando nesse momento para mim o seguinte: to book, mas book não é livro? Na verdade, em inglês, as palavras podem exercer várias funções gramaticais. A palavra book, por exemplo, tem hora que é verbo, tem hora que é o substantivo livro. Quando eu coloco to na frente da palavra book, agora eu tenho certeza de que é verbo, verbo no infinitivo, verbo reservar. Se antes dessa palavra, o work, book, por exemplo, estivesse escrito assim, my, que é meu em inglês, seria meu livro, não seria meu reservar, logicamente. Então, existe uma coisa em inglês chamada determinantes. Determinantes são palavras que, ao acompanhar outras, fazem com que elas tenham que ter uma tradução, uma aplicação diferente quando elas são acompanhadas de outras palavras diferentes. Então, um determinante dos verbos no infinitivo é a palavra to. Diante de uma palavra que você esteja na dúvida se é verbo ou se é substantivo, você colocando a palavra to, você terá certeza de que é verbo e é verbo no infinitivo. A palavra to drink também, que você pode observar na nossa tela, olha lá, o segundo exemplo que aparece na sua tela, to drink. Muita gente sabe que já ouviu falar que drink é uma bebida. Agora, to drink é o verbo beber. Veja que muitos outros exemplos eu poderia dar para vocês. No nosso exercício que você vai fazer aí no site, você observará que tem exemplos, por exemplo, como o verbo to milk, que é o verbo ordenhar. Muita gente conhece a palavra milk como leite. Tem o verbo to dog,
que é o verbo perseguir. Muita gente imagina que dog é apenas cachorro. Então, na verdade, quando você pega um dicionário em inglês, você observa que tem várias traduções para a mesma palavra e você fica assim, caramba, como é que eu vou saber qual é a tradução correta? Isto você descobre pelas palavras que estão em volta daquela palavra, pelos determinantes que forçam a tradução daquela palavra, a aplicação daquela palavra de uma determinada maneira diferente da tradução ou aplicação que ela teria se tivesse outra palavra escrita junto dela. Então, uma primeira lição para que você jamais se esqueça. Quando eu perguntar para você, alguém perguntar para você o que significa isso, por exemplo, o que significa book, a sua resposta deverá ser sempre depende. Depende do quê? Depende do que vem antes, depende do que vem depois, depende de se não vem nada antes ou se nada vem depois. Em inglês, as palavras adquirem vários significados, dependendo daquilo que as acompanha dentro de uma determinada frase. Espero que você tenha entendido a nossa aula de hoje. Não se esqueça de assistir a aula em vídeo, né? Todas as vezes que você precisar, você deve voltar e relembrar essa matéria. E não se esqueça também de fazer as lições que se encontram aqui no nosso curso. Também você encontrará a parte de conversação, onde clicando em cima de cada uma das palavras, você terá a pronúncia feita por um nativo americano ou nativa americana, além, logicamente, de clicando em cima das frases, você ouvirá a pronúncia rápida e a pronúncia lenta, quantas vezes você precisar para aperfeiçoar a sua conversação. Então, até a próxima aula no nosso curso online da Vox Idiomas.